Boa noite, Fael. O meu nome é Thiago. Eu sou seu fã há mais de um ano. Quando o Márcio escreveu algumas de nossas histórias mais macabras e te enviou. Hoje, eu sou muito fã de histórias de terror e tenho acompanhado muito canais de contos, causos e outras histórias. Normalmente, eu gosto de quando o vídeo fica mais na narração, pois assim eu não preciso ficar olhando para o celular no serviço. Bem, eu não sei escrever. Digo, eu não tenho paciência para escrever ou organizar uma história. Então, quando o pessoal conheceu o Márcio, que já era jornalista conhecido nas notícias de Porto Alegre, a gente pensou que ele iria ser metido, que mal iria conversar com a gente e também com o pessoal do Serviço de Segurança Pública. Pois o cara tinha até foto com o Bolsonaro. Mas era engano, pois além do Márcio ser super gente fina e conversar com todo mundo, ele é churrasqueiro de mão cheia e bebe mais que um Opala, e sem cair. E foi assim que, fazendo churrasco nas madrugadas, bebendo mais do que Opala e escutando quietinho, que ele enganou todo mundo. Ouvia tudo que a gente falava, gravava e depois escrevia tudo. E foi inacreditável quando escutamos pela primeira vez as nossas histórias em um canal de terror. Vou te contar. Imediatamente pensamos que iria dar 1000 problemas de verdade, perder emprego ou até parar na cadeia. O delegado que revelou para o Márcio a história do lobisomem que apavorou as pessoas na famosa Estrada das Três Meninas em Porto Alegre é conhecido como um dos mais lendários e corajosos homens daqui do Rio Grande do Sul. Mas quando tu contou a história que ele revelou para o Márcio no teu canal, foi o único momento na minha vida que eu vi ele ficar literalmente branco. Outra história, a famosa história do tarado Luizinho que foi preso e mesmo assim passou mais de 10 anos fazendo maldade em Porto Alegre. Em toda saidinha de final de ano, deixou umas 10 pessoas apavoradas por terem contado essa história para o Márcio, mas valeu a pena. E tu não faz ideia, Fael, mas as primeiras histórias que tu contou no teu canal sobre o povo de Porto Alegre deixou todo mundo cagado de medo de perder carreira, responder processos e ir preso. Mas depois, o alívio é tanto que até teve festa. O Márcio tem um talento que eu nunca vi. Ele tem paciência para escrever, sabe encurtar histórias que dariam livros e dar dinâmica. Mas o desgraçado não muda uma vírgula do que a gente fala para ele. A prova disso é que eu estou bem aqui do lado dele narrando essa história e cuidando para ele não fugir para dar uns beijinhos na minha vizinha. Bom, o Márcio falou que tem 2 segredos. O primeiro é sempre dizer que as histórias são todas mentiras. O que é mentira? E o segundo é a tua narração, Fael, que é a narração de um garoto de voz jovem. Afinal, quando as mesmas histórias foram narradas em outros canais com locutores com vozes mais graves, isso deixa as histórias macabras até demais. Nada contra outros canais. Eu vou até pedir um salve pro canal dos Relatos do Além, que eu gosto muito. Mas eu vou preferir ouvir este relato na tua voz, Fael. Afinal, a história que eu vou contar é cheia de muita tristeza e ódio. Para quem trabalha em segurança pública e tem o seu lado espiritual bem desenvolvido, sabe que não existe coisa mais assustadora que fantasmas de bandidos violentos. O bandido, por sua natureza violenta, absoluta falta de qualquer respeito pela vida humana e a falta de uma crença que o leve até uma moral, tem o mesmo destino das pulgas, carrapatos e vermes depois da morte. Mas os bandidos violentos e com um lado espiritual desenvolvido
esses voltam. O bandido tem um lado espiritual e acaba fazendo diversos pactos de proteção contra a polícia. Se pode perguntar em qualquer ramificação religiosa, na Umbanda e na Quimbanda, na nação e no próprio espiritismo, existem pessoas que foram afastadas exatamente por fazer pactos com forças das trevas para proteger bandidos. Daí, o bandido vive na maldade, roubando, matando e fazendo coisas piores. Mas ele acaba morrendo com a proteção. E ao invés de seguir o caminho da luz e de pagar pelo que fez e se redimir na vida após a vida, ele volta para fazer mais maldades. O meu pai era bandido. Ele fez parte das ligas camponesas. Hoje, o Brasil sofre doutrinação socialista nas escolas e não sabem quem foram as ligas camponesas. Ou pior, aprendem com as mentiras de que eram heróis. Mas o meu pai era bandido. As ligas camponesas eram bandidos. Cangaceiros comunistas que atacavam cidades inteiras. São os bandidos que curraram as mães de todos os bandidos que hoje fazem parte do MST. O meu pai já era bandido das ligas camponesas quando invadiu a fazenda da minha família. Matou o meu avô, matou a minha avó e fez maldades indescritíveis com a minha mãe, que na época era uma criança. A minha mãe teve muita sorte quando os anjos vieram para salvar a vida dela, trazendo ela para Porto Alegre. Eu fui concebido pela violência e pela injustiça feita contra uma criança. E por isso, ela decidiu que a minha vida seria cuidada pelo amor, pela fé e pela moral que os pais deram a ela. Ela sofreu, mas no fim, ela teve o orgulho de me ver dedicar a minha vida e trazer justiça para outras pessoas. O ano era 1990. Eu estava no exército e já falava muito em fazer concurso para a Brigada Militar de Porto Alegre, quando em 8 de agosto daquele ano, integrantes do MST cercaram o soldado Valdeci no centro de Porto Alegre e o degolaram. Foi uma coisa horrível. Na época, o prefeito de Porto Alegre, o petista Olívio Dutra, deixou o MST na frente da prefeitura em nome de uma reforma agrária. E quando o MST começou a confusão, fugiram da Praça da Matriz em um grupo e o MST cercou o soldado Valdeci na esquina Borges de Medeiro com a Rua dos Andradas. Valdeci teria sido morto com uma faca na garganta, mas na época foi descrita a morte com uma foice. Na descrição médica, a degola é feita de orelha a orelha, e o Valdeci levou um único golpe perfurante na carótida. Ao final, não fazia diferença. O MST degolou um policial em Porto Alegre. Os bandidos do MST se esconderam na própria prefeitura, onde políticos petistas impediram a polícia de entrar. Enquanto os assassinos se livravam da arma do crime, trocaram de roupa e até cortaram o cabelo e fugiram. E depois de identificados e presos, houve sim a visita de diversos deputados, vereadores e líderes sindicais na cadeia para prestar homenagem aos assassinos. Diante disso, a minha mãe, o meu padrasto e os meus irmãos conversávamos e tivemos uma ideia muito interessante. Falando neles, eu vou deixar a minha homenagem aqui para a minha mãe Sônia, para o meu padrasto Kowalski e para o meu irmão Saul. Iríamos de carro na antiga vila onde a minha mãe viveu com os meus avós
e ela me contaria muito do contexto do que eu iria enfrentar se seguisse em frente e me tornasse um policial um dia. Eu iria receber baixa do exército no final do ano e com boas recomendações. Faltava umas semanas para o Natal quando saímos de carro. Eu mal acreditava no apoio que a minha família estava me dando. Levamos barracas, cobertores, ferramentas e comida. O nosso destino era Santana do Livramento, fronteira do Rio Grande do Sul, Brasil, com o Uruguai. A minha mãe e o meu padrasto me chamaram a atenção. Em 1964, quando os militares tomaram o poder no Brasil para impedir uma ditadura comunista, foi por Santana do Livramento que o safado do comunista Leonel Brizola fugiu do Brasil vestido de mulherzinha. Bem, eu me mijei de rir. Em 1989, o Leonel Brizola realmente se candidatou à presidência do Brasil e não levou um único voto gaúcho. Seguimos mais alguns quilômetros para o sul, seguindo a fronteira, e encontramos o nosso destino. Nada menos que um monte de casas abandonadas há décadas. Paramos o carro, demos uma boa volta ao redor de tudo para ver se não tinha bandidos. E assim, começamos a montar as nossas barracas. Preparamos uma fogueira e logo a minha mãe começou a contar um pouco da história do Brasil. A minha mãe e o meu padrasto me explicavam que muito do que se contava sobre a ditadura no Brasil era mentira. Uma das maiores mentiras da história do Brasil, e pode ser desmascarada apenas falando do melhor produto nacional da época: a pornô chanchada. A famosa mistura brasileira de humor com mulher pelada fez histórias nos anos 60, 70 e principalmente 80. Eu vou recomendar o filme Histórias que as nossas babás não contavam e que fazia parte do sucesso passado no SBT. A Branca de Neve virou uma morena de parar o trânsito chamada Clara das Neves. Um dos anões era bicha e a rainha era a encarnação da delícia e o caçador era o Costinha. Os Trapalhões começaram com pornô chachada nas tardes de domingo na Globo e anos depois virou programas para criança. Grandes filmes como Porques, A Casa do Amor e do Riso passavam a tarde na Globo. E quem afirma que Caetano Veloso foi preso por fazer música nunca viu as piadas que o Chico Anísio fazia. E que censura era essa, onde o Chacrinha bateu na cara de um censor? As mentiras eram para tornar os militares em grandes vilões e em seguida transformar os comunistas em heróis. E foi contado sobre isso que aconteceu. Foi à noite que a minha mãe começou a contar o que aconteceu em 1968. Em 1968, os bandidos todos se uniam para matar cada brasileiro que não aceitassem a ditadura comunista que eles queriam impor no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, a VAR Palmares, o MR8 e as Ligas Camponesas. Quem acha que a facada que o Bolsonaro levou foi ruim, não sabe o que essa cambada de assassinos já montaram atentados com bombas que mataram dezenas de inocentes, incluindo crianças. Não sabem que a União Nacional dos Estudantes já foi responsável pelo assassinato de um estudante com um tiro na cabeça. E que sequestros de embaixadores foi algo usado pelos terroristas. Os comunistas já estavam organizando guerrilhas pelo Brasil. E nas cidades existia a guerrilha urbana. Mas no interior, nas cidades do interior,
onde mal existia uma ou duas delegacias, era o terror. O município onde os meus avós viviam era do tamanho de 2 ou 3 bairros e não tinha polícia, e mal tinha luz ou telefone, mas tinha água mais pura vinda da própria natureza. O meu avô era nascido, crescido, envelhecido e aposentado no meio do mato com a minha avó. Pegamos lanternas e começamos a andar pela esquecida cidade à noite. Existiam restos de casas que foram abandonados há décadas. A minha mãe começou a contar a sua história nesse cenário. E era final de 1968. E a minha mãe não se lembrava da data por causa da falta de noção do tempo na época. Mas era final de novembro. E tudo começou com os vizinhos chamando por ajuda. Uma fazenda havia sido atacada por bandidos e tinham colocado fogo na casa. O seu pai, meu avô, foi junto com outros homens para tentar ajudar. As mulheres, lógico que foram junto, nem que seja para dar todo o apoio moral. A primeira coisa que a minha mãe se lembrava era a gigantesca coluna de fumaça negra. Os vizinhos eram seus amigos e as suas filhas eram amigas de infância da minha mãe. E como tudo era perto, chegamos exatamente nos restos da casa de seus vizinhos. Era um cenário desolado, e só restavam as fundações de madeira de um lado da casa, enquanto que o resto ainda sustentava 2 ou 3 paredes com um mínimo de telhado ainda de pé. Madeira preta feito à noite. E enquanto caminhávamos pelo pátio abandonado, a minha mãe lembrou que existia a fumaça e que labaredas de fogo podiam ser vistas da vila inteira. Mas o que assustou mesmo a todos os moradores foi quando chegaram perto e viram os corpos mortos da família que habitavam a casa. A minha mãe começou a chorar se lembrando e pediu que todos nós fizéssemos uma oração. Rezamos pela Ave Maria para que interceda e guiem as pessoas que foram mortas pela injustiça das ligas camponesas. E depois rezamos direto o Pai Nosso. Me lembro claramente que depois da oração, eu abri os meus olhos e achei ter visto uma pessoa nos olhando no meio da escuridão. Não falei nada na hora, mas fiquei esperto. A minha mãe nos guiou falando que as 2 estradas que davam abertura para a vila foram tomadas de homens armados, carregando armas estranhas, e mais homens foram aparecendo de dentro do mato. Ela contou que eles apontaram as suas armas para as pessoas e começaram a mandar que dessem tudo para eles. Queriam comida, dinheiro e roupas. Uma das representantes, que era mulher, falou em bom som que eles eram das ligas camponesas e que estavam lutando contra os burgueses capitalistas que tinham nos oprimido no passado. Uma família trancou a casa por dentro e todos viram o que aconteceu. Atiraram contra a casa. Aquilo foi um horror, e as balas simplesmente atravessaram a casa inteira e se podia ouvir gritos lá de dentro. E nessa hora, quem podia fugir e correr, correu. A minha avó saiu correndo com a minha mãe para o meio do mato, onde ficaram escondidas sem lugar para se esconder e vendo tudo. E quem acompanhou a minha avó e a minha mãe no meio do mato foi o cachorrinho Milord, que ficou deitado com elas. O meu avô teve que ficar ajoelhado junto com outras pessoas, no meio da estrada de chão da vila. A porta da casa foi arrombada pelos bandidos,
e em meio aos gritos de terror, podíamos ver uma onda de sangue escorrendo para a rua. Eles tinham todo um discurso pronto, falando sobre luta contra a opressão, enquanto apontavam armas e matavam pessoas. A minha mãe não sabia, mas aqueles eram os horrores do comunismo. Nessa hora, o meu irmão me chamou a atenção para algo que ele viu no meio do mato. Olhamos todos e vimos uma criança no meio do mato, e quando colocamos a lanterna em sua direção, a criança simplesmente sumiu. E todos nós vimos, e foi quando a minha mãe falou alto no meio daquele lugar fantasmagórico: "Eu sou a Sônia. Eu era criança aqui. Fui vizinha e amiga de muita gente aqui. E fui testemunha da injustiça e do horror que aconteceu aqui. E fui eu e a minha família que rezamos pela paz de todo mundo essa noite. E preciso contar essa história para o meu filho, para ele saber das injustiças antes de virar policial." A minha mãe e o meu padrasto sempre me ensinaram que uma pessoa que foi boa em vida vai ser boa depois da vida, e que não tinha nada que temer. As ligas camponesas tinham carros caros da época que pararam nas estradas da nossa vila e começaram a carregar um pouco de tudo. Roupas foram levadas, o pouco de dinheiro que tínhamos também foi levado. E nós não tínhamos nenhuma arma para nos defender. Os nossos animais eram amarrados e seriam puxados para acompanhar a liga. E todas as nossas ferramentas simples foram levadas. Toda a comida foi levada, e não só a comida comprada, mas a comida feita. Leite que tirávamos das vaquinhas, ovos, galinhas e porquinhos foram levados. O homem que foi meu pai apareceu na vila, começou a juntar todos os cachorros por corda e os amarrou na entrada da vila. Eles tomaram tudo de pessoas pobres que não tinham quase nada para viver. E depois que colocaram tudo nos carros, os motoristas e as mulheres da liga camponesa entraram nos carros e saíram daquele lugar. Achamos que o pesadelo tinha terminado, mas foi só engano, pois só sobraram os homens armados com fuzis. O homem que viria a ser o meu pai, então começou um novo horror, atirando em todos os cachorros na entrada da vila, como se fosse algo divertido. E foi algo tão maligno que até deixou os coitados dos bichinhos no chão sofrendo. Os homens vieram rindo até as pessoas ajoelhadas no chão, pegaram as mulheres pelas mãos, pelos braços e até pelos cabelos e levaram para dentro das casas. Alguns homens ajoelhados tentaram se levantar contra os horrores do comunismo e foram mortos. A minha mãe e a minha avó foram encontradas no meio do mato, e enquanto eram arrastadas, o meu avô e o cachorrinho Milord tentaram defendê-las. Na melhor definição de machismo gaúcho, o meu avô saiu no soco contra homens de fuzil para defender mulher e filha, morrendo de pé. A minha mãe chegou no exato ponto onde o seu pai tinha sido morto e narrou isso chorando. Então, o homem que matou meu avô aproveitou e matou a minha avó com um tiro de fuzil. Ele levou a minha mãe para dentro da casa da família e fez todo tipo de maldade com ela. E eu fui concebido daquela violência. A minha lição de vida foi que a minha família tinha sido destruída pelos horrores do comunismo, pelos horrores das ligas camponesas. Ao final daquele dia, foram quase 2.000 pessoas inocentes mortas. E nenhum professor comunista vai falar este fato. Nenhum político comunista vai admitir esse massacre, e muito menos outros. A minha mãe estava quase morta ao final do dia,
e sofreu uma surra com a intenção de matar. Ao final do dia, quando os policiais chegaram, encontraram os últimos homens armados de fuzis. Os homens da Liga Camponesa atiraram de fuzil e chumbo tão grosso que transformaram os veículos da polícia em peneiras. E mesmo assim, o demônio que fez mal para minha mãe foi morto. E na busca por sobreviventes, quem mostrou para a polícia que a minha mãe estava viva foi o corajoso cachorrinho Milord, que também estava quase morto, porém nunca abandonou a minha mãe. Eu mesmo conheci o Milord na minha infância. E na volta para as nossas barracas, foi quando conseguimos ver melhor a extensão dessa história. Eu e minha família conseguimos ver nada menos do que fantasmas de várias pessoas que morreram naquela injustiça. Eles não faziam nada, e nem mesmo sequer olhavam para nós. Porém, nós o víamos. E também víamos fantasmas ajoelhados no chão do que seria a principal estrada da vila. Foi muito emocionante. A minha mãe chorava sem parar. E eram fantasmas de pessoas jovens, de pessoas velhas e até de inocentes crianças. Eles não diziam nada. Seguíamos os nossos caminhos de volta para as barracas e olhávamos para ele. E não sentíamos medo. E foi na madrugada que veio todo o medo. No meio da madrugada que conseguimos ouvir gritos de ódio. Eram os fantasmas dos bandidos que morreram no confronto com a polícia. Ficamos em volta da fogueira, observando madrugada adentro o que era tudo aquilo. Primeiro apareciam espíritos de pessoas ajoelhadas no chão, e depois apareciam pessoas de pé olhando para nós. E por fim, começamos a ouvir os gritos de ódio, correria e até barulho como tiros de fuzil. A minha mãe apontou exatamente para o fantasma do homem que foi o meu pai. Ele corria gritando, mas não tinha rosto. Mas em suas mãos ainda havia um fuzil. Eu não me reconhecia em nada com ele. Era apenas um demônio sem consciência correndo e gritando com os outros. O meu padrasto fez um círculo de proteção e nós dávamos as nossas mãos formando um círculo e fazíamos oração para afastar os espíritos ruins. E foi assim a madrugada inteira. Todos nós vimos os espíritos de nossos avós e de nossas avós. Eles apareciam de pé na frente da fogueira e nos olhavam sorrindo. E já o demônio que foi o meu pai apareceu algumas vezes. Eu sabia que se eu saísse de perto da luz da fogueira, ele iria tentar me machucar. O bandido não deixava de ser bandido depois dessa vida. Ele ameaçava e gritava com a gente. E para minha mãe foi muito triste aquilo. O meu padrasto e o meu irmão abraçaram ela o tempo todo. Mas eu fui enfrentar aquele demônio. Simplesmente peguei uma Bíblia que a gente sempre guardava, segurei na mão e me aproximei do espírito que seria o meu pai. Os olhos do fantasma oscilavam entre as órbitas vazias sem nada. E aquelas órbitas preenchidas de olhos cheios de raiva. Eu segurei a Bíblia e cheguei perto dele. E até pensei em acertar ele com a Bíblia, mas nem isso deu. Eu cheguei a 1 metro de distância dele com a Bíblia estendida para frente e ele começou a gritar de dor. Se afastou se arranhando no chão e desapareceu. História narrada por Tiago. Dedicada à memória de Dona Sônia, de Kowalski, e pro chatolino do seu irmão Saul. História transcrita por Márcio e narrada por Fael no canal Elite Oculta. Boa noite.